E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui de novo. Vamos conversar com uma paranaense hoje, formada em Educação Física. Roda a vinheta aí. Aí, e vocês acharam que ela era uma ginasta, né? Já foi sim, mas hoje a gente está aqui com uma das grandes apresentadoras de TV, Eliane Camargo. Obrigada pelos elogios, meu querido. Nada como ter um amigo. Ah, não, mas são merecidos. Mas escuta, professor formado em Educação Física, pós-graduado em Metodologia. Você vê? E canta. Campeã do cinquentenário de Londrina. em meados de 86, não é isso? Sim. Como é que foi isso? Aí encerrei minha carreira como campeã, graças a Deus. Na época era ginástica olímpica, né? Hoje é ginástica artística, mudou o nome. Cara, eu fui uma criança pobre, filha de um ferroviário. Seu Dirceu. Seu Dirceu, que era maestro, também tocava. Eu tinha tudo para dar errado. Mas eu dei certo graças a um programa social. Eu fui no Buracão, que é imagina pelo nome, né? Que tem ali na Vila Recreio, em Londrina, criança, sozinha, e fui praticar esse esporte, entendeu? Eu digo que o esporte me resgatou, assim como resgatou milhares de pessoas nesse planeta, né? E o seu Dirceu não queria que você fosse... Cantora, não. Cantora, tal. Atleta, sim. Cantora, Até não. outro dia a gente entrevistou o Renato Silveira Lima... E ele falou assim, o seu Dirceu falava assim, não leva minha filha pra esse mundo, não. Olha, embora meu pai achava que quem cantava não prestava, aquela coisa, eu estudei, eu fiz direito também, não terminei o curso, fiz especialização e fui professora da UEL. Eu dei aula numa universidade depois que eu fiz especialização. Quer dizer, então eu realizei as vontades do meu pai. Só que meu pai morreu com 49 anos, ele morreu muito cedo. Caramba, morreu do quê? A mesma coisa que quase me levou há 10 anos atrás, o AVC. Que coisa, hein? Mas aí quando isso aconteceu, eu já ia seguir carreira acadêmica, e eu ia fazer mestrado já. Foi quando eu conheci o Renato. Que aí eu não tinha nada gravado, eu era cantora, mas não tinha nada gravado. Fazia um programa de rádio, já era radialista. Mas você lá em Londrina, você cantava nas casas noturnas? Tudo escondido do meu pai. Tudo, olha isso. E o programa de rádio, pensa, eu fazia um programa... Mas como é que é? O programa de rádio, seu pai podia ouvir? Não, o rádio ele deixava, é cantar. Ah, o programa era cantar. entendi. Meu pai falava assim, se é você cantar, você vai para São Paulo, você vai se perder. Mas não é no trânsito, você tá me entendendo? Sim. Não, porque tinha essa cultura antigamente... Que vai se perder. Que a mulher cantora... Eu acompanhei essa história parecida também com a Inesita, né? Era um absurdo, mulher não prestava, se fosse cantor, se tocasse um instrumento, né? Tinha que ser bailarina e tocar instrumento erudito. Deus o livre. É isso, puxa Mas vida. eu realizei a vontade do meu pai, daí quando ele faleceu, minha mãe foi a grande incentivadora, na verdade, né? Aí eu pude vir para São Paulo, ser caloura do Bolinha, ser caloura do Raul Gil. E nessa, eu não trabalhava com música ainda. Eu vim cantar no programa do Bolinha, no Clube do Bolinha, e ganhei em 3º lugar. Quando eu voltei em Londrina, estava inaugurando uma casa de show. E eu fui à noite com um namoradinho que eu tinha lá. Aí falaram assim, nossa, Bolinha tinha uma baita audiência. Nossa, você cantou na televisão hoje, canta ali pra nós. Naquele palco eu subi e ali eu fiquei 5 anos. Caramba. Trabalhando no Balancê. Aí foi aí que você conheceu o Renato. Sim, o Renato frequentava essa casa, ele era diretor de banco, tinha sido transferido para Londrina, levava os gerentes lá, mas eu era noiva, né? Caramba. E aí larguei daquele noivo, até hoje não casei com ninguém, fiquei nesse encalhamento. O povo se admira da minha... Caramba. De como eu tiro sarro disso. Mas e aí você com toda... Falou, puxa, agora eu vou seguir essa carreira de cantora. É porque no programa de rádio, o que eu fazia? Eu colocava só mulher para cantar. Na época, Irmãs Barbosa. Nossa, ó meu Santo Antônio, tem a pena, tem a dose. Eu ficava cantando junto, soltava o disco. Na época, você lembra, né? Tinha o técnico, né? Claro. Era rolo, né? Sim. Aí o técnico ia fumar e largava lá. Aí um dia o diretor chamou e falou, Eliane, você não pode fazer isso. Imagina, Rádio Cruzeiro AM.
Você só toca música de mulher, você não pode ficar cantando desse jeito. Por que você não vai lá no estúdio da rádio e faz alguma coisa? Foi aí que eu gravei minha primeira música. Nem era disco, nem nada. Você só lembra qual que foi? Feira de Mangaio. Não. Sivuca. Aí você falou, bom, agora eu vou tocar a minha música na rádio aqui. Eu cantei e depois conheci o Renato e gravei meu primeiro LP. Caramba, que foi o Rainha, Rainha do do Bailão. Bailão. Caramba. E assim, e você já tinha essa vertente de querer cantar música sertaneja, música caipira, ou era meio Olha, um minha pouco primeira pra lá, um pouco banda, pra cá? não, minha primeira banda, como meu pai era de conjunto, de baile, era o Nilson de Biporã, meu primeiro conjunto eram de nordestinos. Eles eram de Sergipe, meu compadre de Brasília, então eu aprendi a cantar forró. Foi assim que eu comecei na noite, cantando música nordestina. Entendeu? Mas assim, no meu presente, Água de Santa Bárbara, Manduri, ia pro sítio do tio Vitório. O que rolava lá? Música caipira. Então eu tinha um pai maestro que tocava saxofone e com ele eu cantava Wave, Garota de Ipanema, e tinha os parentes da minha mãe que com eles era música caipira. Entendeu? Mas o que fez com que eu realmente optasse pela música sertaneja foi o Peão Carreiro. Eu acho que eu gosto disso mesmo, de música sertaneja. E aí vocês tiveram algumas casas lá em Londrina. Muitas. Que coisa. É porque as pessoas pensam que nós, que nem o Zé Rico, aquele carinho que a gente tinha dele ir no meu programa, às vezes nem era para cantar. Não sei se você sabe, algumas vezes ele ia em Campinas na minha gravação, ele não estava nem na pauta, ele ia ser um milionário, cara. As pessoas pensam que essa amizade com os sertanejos, com Donizete, é do programa de TV que eu apresento agora há 27 anos. Mas não, é porque no Paraná eu contratava os artistas para cantar. Que coisa. Eu era contratante, na verdade. Né? E fazia muitos shows em comícios, né? Que infelizmente, você sabe, tiraram isso aí da gente. Claro. Deus o livre. E o comício, pelo que eu vejo, muitos artistas dizem que era o boom da carreira de todo mundo, Nossa. né? Era onde a pessoa ganhava dinheiro, né? Onde o artista ganhava dinheiro. Sabe, eu fico muito triste de ver que muitos artistas se elegeram a deputado federal e não fizeram nada para reverter essa situação. Porque eles acreditavam e acreditam ainda, os que estão eleitos hoje, que o que superfaturava as eleições eram os shows. E é mentira. É mentira. É só mudar a regra. Sim, sim. Faz um projeto, coloca que o político pode contratar artista desde que da sua região. Valoriza o artista local. Porque o dinheiro do cachê do comício prejudicou o pequenininho. Você que tem estúdio, você sabe. O pequeno mora lá na cidadezinha, vai ter um comício, ele vai fazer um show pequeno, mas vai ganhar um dinheirinho, vai gravar um CD. Claro, Olha, movimenta toda a engrenagem. Claro, e a região Esse inteira. CD pode estourar, ele pode ser famoso, e aí vai. É uma cadeia. Isso eles tiraram da gente. Você sabe que eu tenho percebido, a gente é cercado aqui de um monte de casas de cultura, né? Sim. Aí você vai na casa de cultura, não está acontecendo nada lá. Nada. Tem uma exposição de quadro a cada um mês. Fala, quer dizer, a casa de cultura, eu não estou dizendo todas, claro, mas muitas vezes recebe o dinheiro, a verba destinada a isso e não faz nada. E se fizesse, coloca a banda tocando, coloca sarau. Peças de teatro. Isso movimenta uma região inteira. Olha, você sabe que eu fundei uma cooperativa, né? Sim, a Chama Cooperarte e Som. Por que ela é Tá aqui na tela, Cooperarte pessoal. e Som? Porque não é só música, é cultura. Cultura é educação. O dia que os políticos entenderem que cultura educa, tudo muda. Porque imagina quantas crianças vão chegar à idade adulta sem nunca ter entrado num teatro. É verdade, é verdade. Sem nunca ter visto um show. Entende? Então... tá aí. Eu acho que a gente vive uma degradação de cultura até escolar, né? Acadêmica mesmo, né? Sim. Outro dia me perguntaram, por que eu achava que as músicas estão de 20, 30 anos para cá vem perdendo qualidade. Por causa da cultura acadêmica, do cara do prezinho lá, na quarta série a criança não sabe somar. Por que ela vai ouvir uma poesia? Não, besteira. Não vai, com certeza. Mexe a bunda e tá tudo certo. Isso aí qualquer um sabe fazer. Meu Deus.
Não é isso? Com certeza. É lastimável isso. Bom, mas aí, vamos lá. Aí você veio para São Paulo e, de repente, você era cantora, não era apresentadora. Não, mas aí que tá. Quando você é cantora e vem para São Paulo, o que a família quer? Te ver no Faustão. É E verdade. te ver lá no Silvio Santos, como se fosse fácil. Sim, senão você é vagabundo. Né? É Aí isso você mesmo. tem que aparecer na TV, no Raul Gil e tudo. Quando a gente chega em São Paulo, a gente tem que pagar para aparecer. E hoje, muito mais. Existe... É um mercado. O artista é uma mercadoria, ué. Aí, essa frustração de ir nos programas de TV, pagar, e às vezes não conseguir nem falar, oi mãe, um beijo, porque aí o apresentador também não deixa. Eu ficava tão Isso frustrada. é uma frustração, né? Nossa Senhora. Que aí o Renato falou, mas ó, você já teve uma experiência de radialista em Londrina e de apresentadora de TV também. Lá na TV Tropical, em Londrina, quando eu fui professora, eu tinha um quadro na televisão. Ué, vamos fazer música. O que você fazia? Como é que era esse quadro? Eu trabalhei com criança. Era um quadro que chamava ABC da Alegria. Olha. Olha que legal. Por isso que você vê, eu não tive filhos, mas as crianças me amam, porque eu tenho todo esse jeitinho com criança. Mas, Não, e a pessoa vê a artista, hoje a pessoa vê a Eliane Camargo, é aquela apresentadora que há 20 anos eu assisto, 30 anos quase eu assisto e tal, mas as pessoas não veem a trajetória, né? Como é que se deu aquilo? Porque depois de pronto é fácil, né? Mas olha, quando nós fomos, quando meu pai morreu, a gente já morava na Coab lá de Londrina, os ferroviários ganharam, morava na beira da linha do trem, daí um prefeito lá conseguiu um conjunto habitacional, botou todos os ferroviários lá. Naquela ocasião, eu já montei um grupo de crianças no centro comunitário que tinha e já comecei a dar aula para aquelas crianças. Era a periferia. É porque eu acredito muito no esporte. Eu acredito muito na atividade. Porque eu falo, poxa, se eu conseguir... Sabe aquela coisa? É mente vazia, laboratório do diabo? Sim, claro. E hoje o que você mais vê no Brasil são adolescentes sem ter o que fazer. Crianças sem ter objetivo, sem poder praticar um esporte, sem poder fazer nada. Você acha que a tecnologia, o celular em si, tirou muito essa humanização de um tá com o outro, de pegar, de contar piada? Com certeza. Mas o esporte pode quebrar isso. Claro. Porque você sabe, né? Você tem um filho que pratica esporte. Oh. Então, eu tive agora uma experiência com uma sobrinha neta minha que começou a fazer uma aulinha de ginástica, também viciadinha em telefone, né, com 8 anos, e agora ela é apaixonada. Então, a atividade física é bacana. É bacana, é uma dica. Não, é isso mesmo. Bom, aí você veio para São Paulo e falou, bom, já que é tudo caro para mim, eu vou ter o meu. Acabou. É isso, né? Foi isso. Mas e aí? Falou, como é que eu vou montar um programa de televisão? Mas cara, mas eu tive muita sorte, porque... Porque isso é uma coragem, assim, absurda, né? Não, eu comecei lá no Paraná, né? Fazendo um programa local, na Band, graças ao Jorge Guirado, que era um diretor que me deu esse espaço, ele falou, faz um piloto, se eu gostar eu ponho no ar. Aí eu comecei em rede estadual, local. Isso há 28 anos atrás, eles tinham um programa no Canal do Boi. E eu fui gravar em Osasco. Poxa, ia ser minha primeira aparição em rede nacional, assim, com glamour, né? Sabe o que você faz? Você faz um churrasco, chama a família, minha mãe comprou parabólica, pegava na parabólica, TV de Campo Grande e tal. Cara, eu não passei. Puta, nossa, eu lembro até hoje. Fui eu e a Nalva Guiar, nós ficamos até 2h30 da manhã pra gravar. Foi uma das últimas. Eu falei, Renato, será que... Por que não passou? Então, não passou. Eu sou muito fuçona, porque por isso que eu falo, a gente tem que ter iniciativa. Iniciativa é a grande qualidade do ser humano. Eu fui descobrir onde era esse canal, descobri que era Campo Grande e resolvi ligar. E liguei pro Florencio Lemos, que até hoje é o diretor da TV. Eu falei, moço, eu sou Eliane Camargo, eu até tenho um programa aqui no Paraná. É que eu participei do programa. Aí fiz até uma festa aqui, mas só chorei, porque eu não passei. Nossa Senhora. Aí ele falou assim, pera, você me dá 15 minutos, 20 minutos, você liga de novo, que eu tô com a fita aqui, eu vou assistir. Aí ele voltou e só falou assim pra mim,
você sempre se apresenta assim, de chapéu? Eu falei, eu tenho um programa de TV e eu me apresento assim. Então, deixa eu te explicar. Ele grava bastante artista, depois ele manda um roteiro dos que ele quer que vai pro ar. E você não tava, né? Meu Deus do Mas você céu. assiste a semana que vem, que a semana que vem você vai estar. Pode fazer o churrasco. Eu sou aqui o bom aqui, tipo assim, né? Sim. Aí eu fiquei feliz, né? Eu acreditei naquilo. Avisou todo mundo de novo. Ô, pessoal, agora E vai. foi pro ar tudo que eu cantei. Nossa. Aí o Florencio ligou pro Renato e falou, manda uma fita do que vocês fazem na TV. Renato mandou uma Betacam na época. 3 Betacam. E a gente tinha o bailão, o Viola de Ouro. Eu tô na madrugada, um dia lá no Viola de Ouro. Aí minha mãe liga e fala assim, você tá na televisão. Ele colocou a fita. Colocou. Puta merda. E a gente tem uma amizade até hoje incrível. Fiquei 27 anos no ar. E ele falou assim, eu vou colocar nos furos do leilão. E quando vocês tiverem patrocinador, aí vocês vão ter um horário fixo aqui na emissora. Aí foi onde eu consegui o meu primeiro patrocínio. E das 8 às 9h30 da manhã, durante 27 anos, eu fiquei no ar, no Canal do Boi. E só parei na pandemia. Cara, e assim, é 1h30 de programa. 90 minutos. É bastante. Às São. vezes as pessoas acham que é pouco. Não é. Pra produzir um negócio, é um evento, né? Mas a gente faz com tanta facilidade. Você vê que hoje aqui com você a gente faz ao vivo. Sim, né? sim. Não, eu sou muito afável esse negócio do. É só com gente que sabe fazer ao vivo mesmo, porque muitas vezes o caboclo trava. É verdade. Não é? É. Você já deve ter visto milhões de vezes isso acontecer. Sim. O cara trava, fala, olha para um lado, olha para o outro, fala, o que eu faço agora? Não pode. Faz alguma coisa, mas faz. Né? Mas eu acho Caramba. legal. E tem a história da produtora também. Diga. Quando eu fui gravar televisão, que a gente... o porquê que de fato eu fui fazer TV. Ah, Lembra do Luiz Lauro? lembro, Luiz Então, Lauro Luiz Show, Lauro né? tem uma fazenda perto de Mogi, sei lá, Santa Cruz do Rio Pardo. Não, Santa Cruz do Rio Pardo é perto da minha casa. Que eu moro em Águas de Santa Bárbara hoje. Enfim. Espírito Santo do Pinhal, se não me engano. Ali em cima pra Mococa. Sim, Isso. Aguaí, aqueles lados Isso. ali. E ele muito fã do Zezé. Ele fez uma festa com uma produtora, que é a produtora do Tavinho, do Negão, porque o Zezé ia naquele dia na fazenda. E era um programa. E eu ia cantar nesse programa. Quem disse que o Zezé chegava? Que o Zezé ia chegar de helicóptero. Atrasado, aquele lugar lotado. Ele apavorado, tinha que articular a situação, Alguma né? coisa tinha que fazer. Aí ele falou assim pro Renato, se eu botar a Eliane ali pra cantar, será que ela segura ali uns 20 minutos, esse público? Segura. E nessa de interagir com o povo e tal, o Tavinho da produtora viu e falou pro Renato assim, cara, essa mulher é apresentadora, animadora, das boas. Eu faço um piloto pra vocês, não cobro nada. É assim Caramba. que eu estreiei, e ele ficou muito tempo comigo. Porque a pessoa ir pra TV até vai, mas ficar, permanecer Sim. e ter a credibilidade e levar esse monte de grandes artistas. Você teve contato com todo mundo. Todo mundo. Reginaldo Rossi, e que morreram, Noite Ilustrada. Não ficou só no sertanejo. Porque é o que eu sempre a gente brinca aqui, o Serginho, que é nosso parceiro e tal. Sim. Falei, Serginho, a história da Eliane é a Eliane. Não precisa. Mas vamos fazer um roteiro pra entrevista. Cara, dá pra gente ficar 3 dias contando história aqui Tem e cada não história, acaba. meu amigo. Você não acredita. Dá até pra E escrever aquela um história, livro. conta uma história que você sempre conta no Dedinho de Prosa, que você prometia dar um beijo. Isso é Aquela louco. história é boa demais. E o cara ficou louco, falou, agora Não. eu quero. Tem uma até bem... É porque assim, tem uma até que ilustra mais essa situação. Você tem que pensar pra falar na televisão. Porque você não sabe quem tá ouvindo. Claro. Quantos milhões de pessoas estão te vendo. Hoje, com o Dedinho de Prosa, é pior. Porque aí ele fica ali postado, é pra vida toda, vai pra outro planeta, para outros países, enfim, ó o planeta. Lá em Marte tá assistindo a gente já. Na Lua. É. Bom, eu brincava muito na TV, né? Vou falar a história do beijo. Eu falei assim, ai, comadre,
A gente gosta quando o marido da gente, o namorado, né? O ficante, fala que a gente tá magrinha, né? A mulher gosta de tá magra, né? Eu mesmo tô fazendo agora um regime. Ah, menino, quem fala pra mim que eu tô magra, eu dou até um beijo, eu fico feliz. Isso eu falei, mas no sentido figurado. Sim, claro. Renato vende um show em Minas Gerais. Vamos almoçar numa fazenda. O prefeito ciscando. Quando ele chega perto de mim, longe da mulher dele, fala assim: você tá bem magrinha, hein? Aí você falou, pronto. Não, eu nem lembrei. Ah, você não linkou na hora. Por isso que tem que pensar pra falar. Almocei. Daqui a pouco veio o prefeito de novo. Viu? Ao vivo você é muito mais magrinha. Eu, ai, prefeito, obrigada. Na terceira abordagem, ele falou assim: você é magrinha, mas você não tem palavra. Você me deve 3 beijos. Você falou na TV. Falou 3 vezes. Você falou na TV. E aí? Você sabe que eu sou ligeira, né? Falei, ô prefeito, que isso? Fala baixo, essa mulher tá aqui perto, pelo amor de Deus, não tá querendo isso? Não, e aquilo lá foi uma brincadeira minha. Puta, e vai ver que ele contratou o show por causa disso. Com certeza. Não. No camarim ele foi meio turbinado, sem a mulher. Nossa, aí já foi. Largou a mulher, sei lá onde. Fala, fica aí, mulher. Mas a história não parou aí, porque eu administrei isso. Passou 4 meses, Renato vende um show numa outra cidade de Minas, eu fico num hotel fazenda à tarde, depois que eu almoço eu tomo uma cachaçinha pra dar um soninho, só por esse motivo. E aí durmo. Bem na hora da cachaçinha, já pra ir pro quarto, o dono do hotel fazenda vem e falou: Eliane, sabe o prefeito da cidade tal? Tá aí. Ele tá vindo aqui? Não. Lembrei do beijo. Puta merda. E pra sair Aí falei, disso? olha, mas o senhor tem que falar pra ele que agora à tarde eu não recebo ninguém. Ele vai ter que ir à noite lá no camarim, porque agora eu vou dormir, né? Tô vindo de outro show, tô cansada e tal. E aí a gente administrou assim. E ele não foi, graças a Deus. Mas tem que pensar pra falar. Um dia eu falei assim: ô, gente, vocês têm que contratar meu show, senão a panelinha não ferve lá em casa. Normal. Normal. Chega uma carta. R$50 dentro da carta. Aí minha prima Patrícia, que era minha produtora, pegou e falou: Nani do céu, esse tal de Abade aqui de Limeira mandou R$50 pra você. Vamos ler a carta. A carta falava assim: olha, Eliane, eu vi que você tava falando, você tá precisando ferver tua panela. Eu tô mandando esses R$50 pra você, só não mando mais porque o preço do papelão da latinha tá tão baixo que eu não tenho condição de te ajudar mais. Olha a simplicidade da pessoa. Por isso que eu falo, quando você tem uma pessoa que tá com você na carreira, o Renato falou: nós vamos mandar R$50 em produto e vamos lá em Limeira. Nós vamos visitar esse teu fã. Você acredita que eu fui? Acredito. Sabe, então eu acho que não é que as coisas dão certo pra mim. A gente faz dentro de uma verdade, a gente não faz por interesse, não faz média, querendo ganhar dinheiro, querendo se dar bem, querendo trapacear os outros. Não, a gente sempre foi idealista pra cacete. Ah, desculpa, pode falar assim. Não, pode falar. Entendeu? Então aí a gente respeita as pessoas, só isso. Não tem segredo. Caramba, vamos lá. E aí, de repente, um dia, no auge de tudo lá, as burras cheias de dinheiro e tal, e você tem um trem em cima do palco. Tinha acabado de comprar um ônibus hein? novo. Aí isso já faz, acho que 14 anos, né? Não. Como é que foi isso? Mas esse é o erro de você não prestar atenção no que seus pais morrem. Porque você vê, meu pai morreu 49 anos. Da mesma coisa que quase eu fui. Entendeu? Mas e aí? Ah, eu tava bombada de show, fazer 18, 20 shows. Imagina, naquele ano eu gravei um DVD numa quarta-feira porque eu não tinha agenda. De quinta a domingo pra gravar DVD. Tinha show vendido. Imagina, você gravar numa quarta-feira porque não tem data. Eu fiz uma sequência de shows naquele fim de semana, 4 shows. No primeiro, eu já tava com dor de cabeça. Ah, meu Deus, já era um e sinal. tô achando que é porque a estrada, viajei. No segundo dia, no segundo show, eu achei que era por causa de briga. Eu cantei numa cidade chamada Goiabeira, em Minas Gerais, e tinha dado umas brigas. Aí a gente absorve aquilo, Sim, não quer tal. Ai, que dor de cabeça. Tá. Terceiro dia, que era o dia do show em Ipanema, eu tinha medo de não dar público, porque eu tinha cantado recentemente na cidade, e a cidade é muito pequena.
Falei, putz, só falta não dar gente. Porque sabe como é que você negocia com o empresário? Era o Adrian Carlos, é meu empresário lá. Ou você faz por um cachê, ou você faz por uma porcentagem da bilheteria. Nesse primeiro show em Ipanema, eu fiz por um cachê. E bombou. Bombou. Você se arrependeu, Se né? fosse Falou, bilheteria, eu tinha tava ganhado rico. 3 vezes mais. Aí dessa segunda vez, o Renato falou, quero ir de bilheteria. E se não desse gente? É o risco, né? Só que deu. E aí eu comecei o show falando assim, gente, eu tô com tanta dor de... Tá gravado. Eu tô até com dor de cabeça, porque eu achei que vocês não vinham. Meu Deus, tá lotado, tá? No meio daquele show, cantando O Que Eu Sinto é Amor, que é meu sucesso, na hora do solo da música, eu senti um mal-estar e eu falei assim, Senhor, eu vou desmaiar. Eu nunca desmaiei. Só que na gravação do meu DVD, se alguém assistiu o making off que tá no meu canal, cantando um forró, eu faço isso aqui, ó. Já deu uma Era o fisgada. aneurisma. Eu achei que era torcicolo, mas era aqui. Era o aneurisma já avisando que ia estourar. Eu tive um aneurisma hemorrágico. Não. Estourou 2 artérias aqui dentro da minha cabeça. E aí você No apagou. palco, apaguei. E é legal a gente falar disso agora, pra quem tá assistindo. Aí fala, puxa, mas você não ficou com sequela? Claro que eu fiquei, com 11. Mas sabe qual é o segredo que depois a gente aprende, né, lidando com a doença? Sabe aquela história? Ah, meu avô teve um derrame e ficou na cama 15 anos. Você sabe por quê? Porque ele Não. estava deitado. Ah. O Renato me manteve em pé, junto com os seguranças, o tempo todo tendo as convulsões. Porque a primeira reação que você tem Deitar a quando uma pessoa, tá claro. passando mal é deitar. Não façam isso. Caramba, Eliane, Porque nunca pensei aí nisso. as sequelas são irreversíveis. É? Tanto que Ipanema, o prefeito na ocasião, o Dr. Jairo, era médico e ele também comentou isso com o Renato. Foi o que me salvou. Não, ao fato de eu ter ficado cega também, isso não teve jeito de fazer Cega? cirurgia. Cega total. Porque você ficou 50 e tantos dias, Não, né? eu fiquei 49 horas sangrando dentro da cabeça. Nossa né? senhora, meu Deus do céu. Consciente não estava consciente. Não, eu costumo falar para as pessoas que o coma de Deus, não o induzido. Deus criou o coma para você não lembrar da tragédia. Eu não lembro de nada. Puta, que bom, né, cara? Muito bom. Agora, você imagina, eu fico pensando assim, na cabeça do Renato, falando, meu Deus, e agora o que a gente faz? Mas eu falo para as pessoas, porque essa questão do Porque o sucesso primeiro é muito relativa. Não, As porque pessoas... o primeiro é você perder aquela pessoa, Não, porque ali você sim, tá mas as numa pessoas iminência falam de assim, morte. cadê o sucesso da Eliane igual da Anitta? Por que o Renato isso? Não, gente, não. Deus colocou o Renato na minha vida para ser meu empresário e para eu sobreviver. Por quê? Quando nós chegamos no HCor, o meu plano de saúde, que era top, não aceitava. Ai, Jesus amado. E nós estamos falando de uma UTI monitorada Não, que uma custava fortuna. 24 mil reais por dia. Eu fiquei mais de 1 mês e meio internada em coma. Não, Eu saí do hospital com 43 quilos. que coisa. Sem enxergar. Cega. Olha, hoje eu tenho uma concepção de cego tão diferente. Você ficou, e é natural que, eu vou fazer uma pergunta meio óbvia, eu ficaria deprimidíssima. Não? Não, pelo contrário. Mas como não, eu Eliane, pelo amor de desenvolvi Deus. uma depressão eufórica. Sabia que isso existe? Mas escuta, peraí, um dia você tá fazendo show, aí você passa um certo tempo que você não lembra, porque você tava apagada. Sim. Aí você acorda cega. Como é Cara, que não, eu não morava é no possível? 13º andar de um prédio. Ah, se eu tivesse, e se fosse eu eu, tipo lá. cega, eu ouvia tudo que estavam falando lá na portaria. Por isso que cego atravessa a rua. Claro, não, a percepção. Porque a audição fica... Bom, meu produtor da banda disse que eu voltei cantando melhor. Imagino, Mas, acredito. enfim... E aí Olha, você teve que reaprender tudo isso. a volta para os shows foi hilária. Não, mas a volta pra vida. Sim. Porque antes de. Naquele momento lá, nem se pensava em show. Se pensava em, vou conseguir andar, vou conseguir falar. Não é?
Você perdeu Não, a fala? Não, eu não tinha essa consciência. Como eu tive depressão... Mas você perdeu alguns fiquei, sentidos assim? Não, eu fiquei com a paralisia facial. Eu não falava assim. Era ruim, eu estava com um programa de rádio em mais de 500 emissoras naquela ocasião. Eu voltei a gravar meio assim, né? Aí depois foi voltando e tal. Mas eu falo, puxa vida, eu fico pensando, Deus tem um propósito para mim muito grande, porque o que aconteceu comigo foi um milagre, ponto. É sabe? verdade. E ponto. É verdade. Sabe? Eu tenho muita história para contar. Porque assim, até hoje nos shows, no camarim, as pessoas ainda entram e falam assim, puxa, rezei tanto por você, menina. Olha, meu show agora, há 15 dias aqui em Carvalho. O cara falou, o Renato entra no camarim e fala, canta Obrigada Jesus, porque tem um funk, o Neto teve o AVC e ele ama essa música. Porque na ocasião do acontecido, eu estava fazendo um trabalho com o Carlos Randal. E o disco estava pronto. E ele falou, Eliane, mas você não vai agradecer? A gente acha ele meio doidão, né? Sim, sim. Meu, ele é muito inteligente, aquele homem, santo Deus. Ele falou, vem aqui em casa. Menino, ele pegou o violão, ele tocou a música Obrigado Jesus, eu chorei, gravei. E aí ainda acontece isso. Entendeu? Eu fiz um show uma vez, uma contratante minha falou assim pra mim, contratou vários shows e falou, Eliane, posso te pedir um favor? Não canta aquela música Obrigado Jesus, não. Baixa tanto o astral do teu show. Aí eu falei assim, puxa vida, mas é que eu gosto de agradecer as pessoas, porque assim, a medicina, ela é maravilhosa até a página 2, porque a fé é muito forte. Claro, na hora do Na ocasião mesmo, do meu AVC, durante muitos meses, o Samuel Gonçalves, ele entrava todo domingo de manhã, antes do programa, pedindo oração e falando para as pessoas que eu ainda estava em coma e que ia reprisar um programa. Que pessoa, né? Nossa, maravilhosa. Deu a vida para aquele cara. Foi Pelo ele que Deus. conseguiu uma UTI para mim em São Paulo. Porque São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. Sim. Não se acha UTI assim, né? Mas enfim. Aí eu peguei e comentei com o Renato. Falei, Renato, o contratante pediu para eu tirar o Obrigado a Jesus. E aí o Renato falou assim, não, você faz o que o seu coração pede. Você que vai sentir no palco. Só que na hora que eu tava no palco, eu sentia que as pessoas queriam que eu falasse disso. Aí eu cantei Obrigado a Jesus. Só que na ida pro show, eu dei um CD meu pro cara do barco, que me levou pra uma ilha. Eu ia cantar numa ilha. Eu dei o CD pro cara pro barqueiro. Na volta, a contratante sentou do meu lado. E o cara do barco veio. E falou assim, Eliane, esse CD que você me deu, tem a música lá de Jesus que você cantou? Pelo amor de Deus, eu atrasei a ida do barco. Que coisa mais linda. Eu falei, tem. Aí eu falei, Renato, nossa, Deus usou esse homem pra falar pra essa mulher. Escuta. Que a gente tem que ser grata, né? Porque é verdade. A gente não cai uma folha se Deus não quiser. Claro. Né? Que coisa. E a pandemia? Aí veio a pandemia, você Nossa no senhora, auge pandemia. de tudo. Falou, puta, e de repente. No começo da artista pandemia, nenhum queria sair de casa. Eu me envolvi com uma mulherada lá de onde eu moro e fiz uma feira de empreendedoras. Ah, é? Fizemos um evento grande lá, na minha casa. Com as banquinhas, tudo. Claro que nós vamos chegar lá, mas você tem esse viés político desde Muito 15 anos de idade. Muito tempo. Nós vamos lá, feira de empreendedorismo do condomínio. Então, aí eu tive que mudar para o interior, não podia fazer show. Aí eu gosto muito de leite puro. Você não vai entender nada. É que assim, sabe que o leite de caixinha é um veneno, né? Sim. E aí eu tô no interior, quero tomar leite da vaca. Claro. Aí o fazendeiro falou assim, não, mas não dá pra levar leite pra você não, porque não vale a pena com o preço da gasolina na fazenda longe. Eu falei, então vou montar um grupo de WhatsApp, ué. Aí na primeira pedido, 60 litros de leite. Aí ele falou, bom, agora já dá. Agora dá, 80 litros, bora. Aí vou vender ovo também. Aí você viu um negócio, falou, opa. Não, vou vender ovo também, mãe. Cara, agora que eu tô fazendo show, eu não larguei o trem. Mas não pode. Sabe por quê? Hoje a gente tem aí 180 mulheres que moram no condomínio que pegam comigo toda semana leite puro, quando eu tô lá. Quando eu tenho show, eu entrego no meio da semana.
Não, e queijo até porque mussarela. valoriza até o produtor, né? Porque se ele vai vender para uma Sim. cooperativa, ele vende muito mais barato. Sim, e o queijo também. Nossa Você vê que, Senhora. não sei quando você vai ver esse vídeo que nós estamos fazendo, mas hoje, por exemplo, a mussarela tá R$ 70 no mercado. Eu vendo a 50. Caramba. Mas também a pandemia serviu para mostrar que não só eu converso muito isso com o Renato, as mulheres dos músicos, todo mundo procurou alguma coisa para fazer. Sim, Não importa sim. que vai ganhar pouco dinheiro. O importante é trabalhar. Claro, e manter uma Sabe, melhor saúde pingar mental, do que né? secar. Claro, porque você fica louco se você não fizer nada. Você entendeu? Claro. Então aí eu fiz isso na pandemia, feliz da vida, vendo peixe. Caramba. Verdade. Não é legal? Escuta, e a gente tá falando de Renato. Renato, quando que o Renato entrou sentimentalmente na sua vida? Porque eu acredito, ele me falou umas coisas que eu não acreditei muito, não. Falei, Renato, você fala isso pra outro, larga a mão. Mas ele falou que, em suma, ele era apaixonado por você desde o começo, né? É mesmo? Você não bom, sabe, né? né? Isso é bom. Confissões de adolescente, né? Mas quando que assim, você falou, olha, além da nossa parceria de negócios e tal, a gente vai ser parceiro sentimental também. Isso aconteceu há muito tempo atrás. Mais de 3 décadas. É. Aham. Aí você olhou aquele caboclinho te cantando, sempre todo cuidadoso. Não foi assim. Não foi assim. Como que foi? Conta pra gente. Você nunca contou Eu isso e o em lugar Renato nenhum? sempre foi business. Nosso lance nunca foi romance. Sempre foi trabalho. Beleza, Business. beleza, até aí tudo bem. Entendeu? Vamos Você tá lá, querendo. vamos desenvolver no assunto. Não, eu cantava no Balancê, numa casa de show, tinha uma empresária que chamava Marlene Capelanes. E naquela ocasião, tinha um restaurante na Avenida Maringá, em Londrina, que chamava Paddock. E era muito chique. E eu fazia já direito à noite, estava me formando em educação física e estava fazendo 2 faculdades juntas. Você vê que eu era ligeira. Aí minha empresária falou assim, meu compadre tocava lá, a banda do Balancê, do fim de semana, durante a semana tocava lá. Aí a Marlene pegou e falou assim, eu fui lá, ver meu compadre. Aí meu compadre me pôs no palco, imagina, um restaurante chique, eu cantando as mocinhas da cidade, porque eu cantava repertório nordestino. Aí minha empresária estava comigo nesse dia. E Renato estava lá. E eu sabia, porque eu já tinha visto ele no Balancê, mas assim, eu vi que ele estava lá, mas fiquei na minha. Aí a Marlene falou assim, Eliane, o dono aqui desse paddock aqui, ele veio conversar comigo, quer te contratar pra você cantar de quarta-feira aqui. Eu falei, nossa, mas eu não sei cantar essas músicas que eles cantam aqui. É tipo castelhano, dizem que lá distância, só coisa chique, assim. Eu falei, nossa, agora eu canto música forró, música sertaneja, meu. Como é que faz? Aí ela, só tem um detalhe, Li. Você tá ganhando R$ 100 lá no Balancê pra cantar. O cara aqui tá mandando 250. Eu falei, No dobro, tudo mais um isso? pouco. Nossa, você aceitou, né? Não, eu aceitei, mas aí, como é que você vai fazer? Faculdade, dando aula de manhã, trabalhando à tarde, você vai dar conta? Nesse valor eu dou. Mas quem disse que era o cara da casa que tava pagando? Era o Renato. Era o Renato, Já menino. apaixonado. Não, porque como eu era noiva, Joinha como brilhando, ele assim. eu era noiva, ele já tava articulando uma maneira. Falou, vou mandar esse noivo pra casa do chapéu. Vou roubar essa mulher pra mim. Olha. Aí a gente fez uma parceria de negócios desse Claro. dia. Mas agora, relacionamento sério, ele nunca quis saber, não quis saber de casamento. Não quis, falou. Mas não quis. Mas eu, depois de ter entrevistado ele, eu entendo. Ele falou, o time que ganha não mexe, deixa assim, então tá tudo certo. Né? Eu não sou. Tá louco pra falar, porque eu caso mais do que. Né, um monte de Você casamento. casou um monte de vezes. Já passei do terceiro, né? Tô indo pro quarto. Eu aprendi que casamento era bom, né? Falei, vou casando então. Né? Então, eu não consegui. E o bordão comadre, compadre, que é o seu bordão, né? Sim, mas olha, um O bordão. leitinho da vaca Nossa. e o comadre e o compadre. O leitinho da vaca, eu criei pra poder ir pro intervalo comercial na televisão. Ô, comadre, compadre, agora eu vou tirar o leitinho da vaca. Mas não era gravado?
O quê? O seu programa era Sim, gravado. era gravado. Ah, tá. Era um bordãozinho pra jogar pro Eu intervalo. ia pro intervalo gravado, daí na edição eles colocavam as propagandas. Né? Certo. Mas no show, se eu não falar que eu vou tirar o leitinho da vaca, você acredita que o povo reclama? É porque a pessoa quer o que ela Vai assiste no camarim ali, né? e fala assim, por que você não tirou o leitinho da vaca? Não dava pra explicar. Nossa Não, é Senhora. porque aqui é um show, não é a televisão. E hoje eu tô vendendo o leitinho da vaca. É É verdade. Jersey, da Estância Santa Luzia. Daqui a Pode fazer pouco, propaganda. Claro! Depois vamos colocar no vídeo aqui. Claro! Vamos dar o telefone. Como é que compra esse leitinho? É só lá em Águas de Santa Bárbara. Mas já tem gente de São Paulo querendo. Ah, então você já vai fazer É, um grupo de WhatsApp. É, Caramba, Eliane. mas sabe, eu compro ovo caipira a R$12. E o ovo de 2 gemas? Também eu vendo. Vocês me trouxeram um ovo de... Sim, da Como granja. é que é um ovo de 2 gemas? É a Que sensação lá do meu comércio. É uma galinha... Eu teria que te explicar, mas acontece, as galinhas que botam assim. coisa. É porque a granja lá, ela vende pintinho de um dia. Pintinho de um dia. Então as galinhas botam. Quando Ah. sai um ovo de 2 gemas, óbvio, num plantel de muitas galinhas, na hora da verificação, se tiver 2 gemas, esse ovo não choca. Ah, ele é vendido, então entendeu? tem que ser o ovo mesmo. Mas pra você ver, eu compro ovo a R$12 hoje da Estância e vendo por R$12. Aí você vai falar, que vantagem Maria leva? Um monte de vantagem. Porque a vantagem nem sempre é financeira. Não, isso é verdade. Entendeu? Isso. Normalmente não é, né? O dinheiro é uma consequência, né? Sim. Não, mas a realização de você entregar o ovo para quem quer consumir um ovo sem agrotóxico, sem agrotóxico, Sim, tem um monte de sem coisa. hormônio, Claro. né? O agrotóxico é verdura. Sem hormônio, sem antibiótico, é muito bom. Porque aqui mesmo em São Paulo a gente vê falar, galinha caipira. Mentira, não é não. Não, aqui já é da Ê! cidade, que é moderna. No máximo galinha sertaneja. Né? Escuta, Ah, e agora tô sabendo em primeira mão, ninguém sabe. nossa, isso é spoiler que fala. Deputada? Deputada Eliane Camargo? Você vê isso? A nossa deputada? Hum. Conta, explica, fala. Não Eu sei se você pode falar. sempre fui se não convidada. pode. Desde adolescente, sempre Porque fui você convidada. sempre tocou em showmício, né? A vida Sim, inteira. a vida toda. Nossa. E aí o cara ganha, fala, porra, meu, né? Metade da parcela de culpa que de eu ter ganhado é ela. Se eu colocar lá na minha chapa Sim, anda bem, porque lógico. o que acontece? No Paraná, quando os comícios, os shows eram permitidos, eu fazia tanto show, e alguns shows eu nem cantava mais. Quando já fazia 10, 15 shows para um candidato, eles já falavam assim, Renato, eu queria que a Eliane falasse. Ah, aí você já vai pegando uma sede. E claro, e aprendendo, você ouviu isso todo É dia. porque eu falo mais ou menos a linguagem do povo. E aí, eu sempre fiquei indignada desses comícios terem sido proibidos. Entende? Só que como eu vi que até hoje ninguém nunca fez nada, Mas não tinha aquela questão de que era tudo superfaturado. tá, e mas tal. é só mudar a regra do jogo. Eu pretendo mudar essa regra. Põe artista local. É verdade, claro, é o que a gente Claro, falou lá. Incentiva claro. toda uma questão da região, Sim. né? Hoje, é a primeira vez que eu eu tive um convite, eu fui negando para ser vereadora, para ser prefeita, para ser deputada estadual. Eu tive um convite do Campos Machado para ser deputada federal. Por quê? Eu fundei uma cooperativa da categoria da música. Como que veio essa ideia da cooperativa? Ai, cara. É porque você, quando é idealista, cara, é que eu penso sempre no coletivo. É verdade. Eu acredito. Eu sempre fui assim. Eu acho que às vezes as pessoas falam assim, por isso que você não fez esse grande sucesso, porque você está sempre compartilhando. Mas quem disse que eu não sou feliz sendo assim? Claro, claro. Por que eu precisaria estar no pedestal da glória, sem olhar para trás? Eu sou feliz, eu me realizo. Não, sim. e ainda dá tempo também. Sim, Tem essa também. Sim. A cooperativa é um sonho que era distante, porque quando eu fundei, foi um pouco antes da pandemia, e na minha gestão, que eu fui presidente, na primeira gestão, eu peguei a pandemia. Mas eu fiz uns eventos.
Mas agora... Porque o mercado musical é muito desunido, é muito. Muito. Olha, um artista, se o outro começa, compra um carrinho melhor, pronto, aquele ali já desdenha, isso aí tá roubando. É assim. Mas olha, deixa eu falar uma coisa pra você, uma coisa que me preocupou muito, tanto que eu chamei o Dr. Tadal para ser meu vice-presidente na minha gestão. O artista nunca pensa que vai ficar velho e que não vai ter aposentadoria. Perfeitamente. Entendeu? Isso tudo, o artista não entende das redes sociais, não entende que hoje não se grava mais. Ó, isso aqui não existe mais. Vamos mostrar aqui. Isso não existe mais. Agora é tudo digital. Eu ainda vendo porque eu sou das antigas. Não, e vira um souvenir também, né? Sim. Porque a pessoa pega, poxa, tá aqui, tá As fotos. É bacana, né? Mas é uma igual coisa que ninguém mais faz. Sim, sim, exato. Mas, de qualquer forma, você precisou gravar e precisou colher as imagens. Aqui, ó. Bonito pra caramba esse DVD. E bom, né? Bom, Bonito bom. e bom. Eu já tive o prazer de ouvi-lo inteiro. Então, e aí você tá sempre orientando. Eu até sou chata, porque, cara, o país, o Brasil, as pessoas não têm estudo, né? Perfeitamente. E educação é tudo. Principalmente nessa transição do físico pro digital, pro músico, pro artista, é muito difícil, viu? Entender. Como que é esse mecanismo agora das plataformas digitais? É verdade, é verdade. Entendeu? E na cooperativa se aborda tudo isso orienta. Orientação, distribuição, tem selo. Gente, é muito bacana a cooperativa, mas como que eu vou poder ajudar a cooperativa? Sendo vereadora? Sendo prefeita? Sendo deputado estadual? Aí eu falei pro Renato, eu falei pro Renato, não, o Renato falou pra mim, na verdade. Foi o Renato que armou essa. Que ele falou assim, olha, agora é a hora. Agora, é um cabra visionário, hein? Sim. Pela história dele, pelo amor de Deus. Ele falou, você gosta de ajudar as pessoas, então aceite ser deputada federal. Uma cooperativa gigante, né? E chega lá em Brasília e apavora. A classe é desunida, você manda ver, mostra para essa mulherada que ficou em casa que você vai fazer alguma coisa pro empreendedorismo, que elas podem ter profissão, mesmo dentro de casa. Claro. E ter rendimento. Claro. E se realizar. Não, até porque a mulher que é independente na sua casa, na sua humildade, mas tem a sua independência, ela não fica submissa. Né? Você vê, agora na pandemia aumentou violência doméstica, aumentou suicídio, que as pessoas absurdo, ficaram louca. Né? O cara fica sem fazer nada, o pai de família fica sem fazer nada, fica louco. Ele fala, bicho, amanhã eu preciso dar leite pro meu filho, não tem dinheiro. Poxa. Então incentivar tudo isso é realmente... É um caminho. A gente já teve um ministro da cultura da nossa classe, músico e tal, mas que derrubou a praça. E eu que tô falando isso. Poxa, então aí você fica mais desacreditado ainda. Sim. Você fala, meu Deus do céu, como é que pode? Poxa. E você acha que a sua contribuição ela vai atingir esse pessoal todo? Olha, eu tô muito confiante. Eu acho que se você não fizer nada, tem muita gente que desestimula você, né? Essa conversa com o teu partido tá te dando assim liberdade de... Total. Isso é importante. Total. Mas uma coisa que o Renato ficou muito magoado com política é que eu sempre trabalhei para os políticos. Eu sempre ajudei a eleger o povo. Tanto que eu tive numa palestra de empreendedorismo agora, recentemente. Fui num evento que uma amiga minha fez, a Bia, que é empreendedora. E eu falei para uma amiga minha naquela ocasião, porque eu não falei para ninguém que eu estava pré-candidata. Aí nós estávamos num grupo de meninas, de mulheres empreendedoras, e eu falei assim, gente, eu queria dar um furo, falar para vocês assim, eu sou pré-candidata a deputada federal. Aí uma delas falou assim, vamos dar tchau pra Eliane, porque não vamos mais ver ela nunca mais. Eu falei, é por isso que eu aceitei ser. Porque quem eu ajudei a eleger, você vai não olhou para trás. Não vai acreditar.
Gente que cantava no meu programa de 6 em 6 meses, porque eu tava aí numa rede TV, porque eu tava em TV aberta junto com o Canal do Boi. Gente que eu tinha o celular, que eu trabalhei que nem um camelo para eleger. Sabe o que aconteceu depois que foi eleito? Nunca mais veio no meu programa e também nunca mais me atendeu no celular. Inclusive mudou o celular. Você acha que isso aconteceu por conta de, assim, caráter da pessoa, por conta de que a vida da pessoa tomou outro rumo? Porque é aquela história, eu virei peão de boiadeira, vou viver na fazenda, eu não consigo mais ir na padaria, sei lá. Por que você acha que isso acontece? Olha, hoje... Esses dias eu falei para um amigo meu, empresário, eu falei, escuta, depois que voltou, o show começou a vender, eu perdi o amigo. Falei, porra, você me responde pelo WhatsApp, mãozinha. Falei, vá a merda. Mas ele ainda pelo menos responde uma mãozinha. Sim, bom. É melhor que nada. É verdade. Sabe por quê? O político tem que estar acessível. Claro. Imagina, se eu, que ajudei a eleger, não tenho acesso, que dirá o povo? Então por que você se elegeu? É tão difícil dar atenção para as pessoas? Não é. Não é. E o artista está Sabe? acostumado com isso, né? Porque ele entende que... Ele está acostumado, alguns gostam, outros não. Eu já tenho um ponto favorável. Eu sempre gostei de atender o público. Todo mundo que já foi no meu show nesses 30 anos sabe que eu sou o terror do segurança. Porque eu atendo até o último da fila. Teve um dia que o segurança falou assim, viu, vamos parar agora, você tá cansada, né? Eu falei, mas por quê? Eu carpi café, eu fiz alguma coisa que me cansou? Não, eu só fiz um show de 2 horas e agora eu vou ficar 2 horas aqui atendendo o pessoal e dando autógrafo. Claro. Qual é o problema? Você só tá lá por causa das pessoas. Sabe, quando você tem esse contato com o público de camarim, porque eu tenho muito medo e receio das pessoas acharem que é um oportunismo e não é. Porque eu observo. Quando eu recebo as pessoas no meu camarim, eu vejo aquela menina nova de 19 anos do interior com aqueles dentinhos tudo podre. Eu sei que dentista é caro pra caramba. Gente, entra com um projeto, um deputado federal tem verba, põe um ônibus odontológico para atender esse povo, pelo menos o básico. Entende o que eu tô falando? Entendo. Sabe? Tem muitas cidades... Então você perguntou por que o político faz isso. Ele não tem essa relação, esse respeito. Essa que é a verdade. A maioria... Ele não conhece o povo, né? Entendeu? Ele não conhece o povo dele, o eleitor dele. Ele não vai querer ter contato. Não, eu vou ficar lá em Brasília. Muda meu celular, não quero atender ninguém mais não agora. Não faz sentido. Não faz sentido. E tem que... Entendeu? Não pode ser reeleito um cara desse. Não pode, mas infelizmente a gente vai tentar essa situação. Eu estou muito otimista. Agora, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. A gente vê assim que grande parte do sistema que existe hoje, político, é um troço meio corrompido. Sim. Não te dá medo isso? Eu tô tão segura do meu esqueminha. Eu nem tô. Sabe? O meu assessor político do partido, do Avante, ele é muito pé no chão. Ele falou, Eliane, eu acredito em cada fã seu, em cada pessoa que você conhece, cada pessoa da sua família não sonha. Não sonha. Você tem propostas, você vai fazer grandes projetos, mas não embarca. Não viaja. Pé no chão. Não, porque eu estava até comentando, você é uma pessoa que, quando a gente está fazendo as lives e tal, você fala o nome, você sabe quem é aquela pessoa que está te dando um oi na rede social. Sim. E isso é muito legal, né? Envolvimento com o público. Exato. Né? É um projeto de... É o que você falou, um projeto meu e de todos. Sim, somos nós. Somos né? nós. A Eliane Camargo é esse grupo de pessoas. Exatamente. Mas esse esquema corrompido que você fala, às vezes faz até que um candidato como eu estou pleiteando ser deputada federal e tantos outros bons e novos candidatos não se elejam. Porque, tem gente que entra com uma baita bala na agulha, né? E a gente vai entrar só com a proposta mesmo.
Não vamos... Mas aí eu acho que eu acredito ainda no trem orgânico, né? Sim. Naquele negócio que é real, é de verdade. Isso é uma coisa que no partido todo mundo ficou muito assustado comigo. Hoje eu tenho 75 milhões de visualizações. Eu nunca gastei um centavo para pagar nada lá naquele YouTube. Tenho 250 mil inscritos no canal. Comecei um outro, já tenho 18 mil. Mas nunca impulsionei nada. Eles falam, é orgânico, isso é natural. É o povo que quis entrar ali. Claro, claro. Instagram, para você ter uma ideia, naquele fim de semana da virada cultural, lembra? Lembro. 3.000 pessoas passaram a me seguir. Você fez o palco do Anhangabaú. Não, eu fiz a Zona Leste. Eu cantei antes do São Mateus. Barões da Pisadinha. Cantei Frank Aguiar, Frank Aguiar, depois o Barões da Pisadinha. Mas por quê? Eu não dava mínima pro Instagram, na verdade. Aí uma sobrinha minha de 18 anos, 19 anos veio passar uns dias comigo. E você sabe como é que a molecada é, né? Pelo amor de Deus. Janane do céu, pelo amor de Deus. Oi, você nunca fez nada. Oi, quanto que... Não. Acordava já. Não, grava story. Aqueles dias que ela ficou, acho que 6 ou 7 dias, 3.000 pessoas passaram a me seguir. Olha que coisa louca. Só porque eu me propus a mostrar meu gato, meu cachorro, que eu adotei um vira-lata e eu adotei uma gatinha aleijadinha. Vi, pequenininho, né? E pai, vamos compartilhar. E o povo gostava disso. E o Zé Bob? Ah, nem fala. Puxa. Meu papagaio. Ficou quanto tempo com você? 14 anos. Puxa vida, hein? Mas sabe que no Dia das Mães, ele me chamava de mamãe, né? E o bom do papagaio é que ele fala, né? A vantagem é essa. Ele aprendeu a falar, cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Porque eu viajava muito pra show e a empregada falava essa palavra pra ele, então, né? Sim. Aí eu gravei isso. Aí no Dia das Mães eu mandei pra todas as minhas amigas. Olha lá, ó. Que coisa. Tem um filho, me chama de mamãe. Daí eu prestei atenção, cara, quase todas as minhas amigas, ninguém tinha filho. Todo mundo tinha bicho. Essa geração, de mim pra cá, esse povo não tá querendo mais procriar, não, hein? Não é tão bom. Não, quer dizer. Não, praticar é bom, Praticar né? é bom, mas fazer. Vai fazer, filho. Não, mas eu fico pensando o seguinte: do jeito que tá o mundo hoje, é um perigo ter filho mesmo. Você já pensou? Se hoje já tá desse jeito, tudo atrapalhado, imagina daqui 30 anos. Jesus amado, como é que vai ser? Eu estava outro dia comentando com um amigo meu, por exemplo, na minha época de infância, o gordo era bola, o negro era negão, Agora não pode. e todos éramos amigos. Olha, E todo mundo feliz. quando Hoje é tudo eu tô numa atrapalhado. divulgação, que eu nem aventava a possibilidade de política na minha vida, é uma coisa tão nata, eu acho que é um propósito, não sei. Dá a impressão que... Porque tudo aconteceu tão rápido, eu não sabia que eu ia receber esse convite, eu não sabia que hoje eu ia conhecer Campo Machado. Isso foi hoje, na data de hoje. Isso, hoje. Eu fui para uma cidade em Minas Gerais fazer uma divulgação. E não consegui dar entrevista na rádio. O cara não me recebeu, você acredita? Era tipo umas 5 horas da tarde. Andamos pra caramba pra chegar naquela cidadezinha lá no inferno. Fomos no hotel, já era hora de dormir. Eu e o Mac, meu divulgador, já era umas 6 horas, né? Divulgação é até 7 da noite, né? Chegamos no hotel, fomos entrar. A moça viu que eu era cantora, tava de chapéu, canal do Boi, me conheceu. Falei, nossa, aquela rádio, né? O cara não quis receber a gente, né? Mas tá certo, a gente não marcou, né? Também tão longe aqui. Aí a moça chamou o dono do hotel, que falou com o dono da rádio, que o cara ficou Porque revoltado. nunca mais ninguém vai na rádio Ninguém ali. vai naquela rádio, é muito Quando longe. vai, o Desculpa cara não falar. quer receber, porra. Aí, menino, o dono da rádio falou com o Mark, falou, não, amanhã cedo você pede pra ele ir lá, que vai ser recebida com 11 bombas. Vocês podem dormir aí no hotel por minha conta. Isso não devia ter acontecido jamais. Imagina, Eliane Camargo, tá doido? É tão difícil, Não, e né, pela cara? notoriedade, por estar no canal do Boi bombando e tal. Amanheceu o dia, lá vamos nós. Cara, quando eu cheguei na rádio, parecia que ia ter um show. Juro pra você, pra não ter nada naquele horário da manhã, tinha umas 80 pessoas. Caramba. Aí o Marco, olha, ela vai dar entrevista, depois ela vai, depois ela vai atender vocês. Num determinado momento, entra uma criança com o senhor e a criança era especial.
Aí o homem falou que ele era presidente da PAI da cidade e que aquela criança veio representando todas as crianças que estavam lá na PAI no salão ouvindo. Puxa vida. Aí a gente fez aquele programa maravilhoso, falamos da PAI e tudo. Quando acabou a entrevista, eu falei pra ele, onde é a PAI? Eu quero ir lá. Eu quero ir lá. Porque eu amo cantar pra PAI, já fiz show onde os juízes das cidades liberaram até para as crianças irem ver meu show. Daí eu atendi o povo rapidamente para poder entrar pra PAI e fui. Quando eu cheguei lá, aquela criançada naquele espaço ali, tudo me esperando, cara. Olha que Cara, legal. tinha um violão. Eu toco muito mal violão. Mas eu toquei violão, eu cantei. Cara, eu fiz um show. E no que eu saí pra vir embora, as crianças foram voltando para as salas. E aí eu vi uma situação muito triste. Eu vi assim, numa mesa, 3 adolescentes separando feijão de macarrão. Aí eu perguntei para ele. Ele falou, não, sabe o que é? A gente, como não tem verba, que o governo dá tão pouco para nós e a gente trabalha com voluntários, não tem professor. Então a gente dá esse negocinho de feijão e macarrão, o dia inteiro eles ficam separando isso. Para mim, que sou formado em educação física, ouvir aquilo foi um tapa na cara. Poxa vida. Aí eu te pergunto, mas como que você vai com música? Você tem algum projeto de música para deputada federal? Você vai ajudar como? Simples. Organizando evento para essas entidades arrecadar dinheiro e contratar pessoal. Simples. É verdade. Sabe? Você nem precisa dar o peixe. É igual o lance das casas de cultura. Você vai lá, não tem nada. Fala, porra, mas não é uma casa de cultura. Deixa os caras tocar. Se é ruim ou se é bom, outra história. Sim. Mas incentiva. Então eu acho que assim, por isso que eu aceitei esse convite, porque na verdade sempre teve muito próximo de todas as situações. Então eu acho que agora é a hora. É o propósito e vamos embora. Vai ser e vamos pra eleita. cima. Vai ser eleita, se Deus quiser. Isso vai ser eu acho que pode ser uma virada na nossa categoria, no sentido de enxergar um político que era um artista, porque as últimas experiências que a gente foram teve horríveis, né? Sim. Então a gente e o pior é que ao invés de nós brigarmos para o negócio mudar, a gente prefere desacreditar tanto da categoria como da política. Mas pô, não errado. É isso, claro, né? Sim. Tá louco. Eliane, eu sei que a gente podia ficar aqui assim mais e do dedinho 20 de prosa? horas. Vamos falar do que você quiser, pelo amor de Deus. Como é que nasceu o dedinho de prosa? Então, com a pandemia, a gente não conseguiu mais ficar na televisão. Porque ser apresentadora também era complicado. Porque ou você é contratada do Silvio Santos e assina um contrato e vai ganhar um bom salário, ou você paga um horário na TV para poder transmitir. E outra coisa, cadê o artista? Não quer sair de casa. Eu cito muito o exemplo, por exemplo, do Paraíso. O Paraíso é um cara que quando começou a pandemia, e isso assim, ele se enclausurou mesmo. Todos. Mesmo. Todos. Então, medo. por exemplo, teve vezes de eu ir lá na casa dele, logo no começo da pandemia, pegar uma cadeira. Ele largar a cadeira no portão lá na frente, correr lá pro Jardim de Inverno, tem um corredor assim, e me dar um tchau de longe, assim. Então, óbvio, você não tem artista para trazer no programa de televisão também? Não tinha. Foi um pânico, 5. E esse novo formato? Então, aí a gente... O Renato também. Porque a primeira ideia foi parar de tudo, né? Vamos parar com o canal do Boi, já não vai conseguir pagar mais. E o canal baixando o preço. Parceria de 27 anos, você sabe, né? Já chegou um momento que o que eles estavam cobrando era muito pequeno, mas era um pequeno que naquele momento era grande, porque os artistas não queriam gravar por causa da pandemia e não tinha show, não podia cantar. Aí o Renato saímos de cabeça erguida e tal, e aí o Renato falou, mas a gente não pode parar não. Nós vamos ter que continuar. Não vamos quebrar esse ciclo, não. Aí veio você, né? Porque, nossa, nós dois era um namoro antigo, né, cara? Nossa! Putz, e já grila. foi orçamento. Nós estamos conversando sem se falar. Sem se conhecer. Sem se conhecer, uns 4 anos, né? Mais ou menos. Bateu na trave várias vezes para gravar CD aqui. É verdade. Nesse estúdio. Aí eu admirava, falava, não, Renato, vamos fazer alguma coisa com o André lá que faz o Mocoque Paraíso. Vamos lá. Mas, enfim, nunca dava certo, né? Mas na pandemia deu.
Aí a gente mudou o formato, né? Vamos fazer ao vivo? Vamos encarar essas? Topa? Que nem ser deputada federal. Topo. Vamos embora. Não, e Mais um meu, é desafio. muito legal ao vivo porque é natural, né? Muito legal, É muito legal. legal. E eu tô gostando. E é engraçado que eu tenho retorno no show. É. Coisa que eu achava que eu não teria. Caramba. Mas o Renato tem um raciocínio lógico. Você pode estar em qualquer televisão. Se você passar e a pessoa não te ver, acabou. Lá fica. Aqui A no rede canal social fica, tem, né? essa. Falando nisso, dá o canal aí pra gente. Sim. O canal do programa é youtube.com/TV Eliane Camargo. Legal, tá aqui na tela. E eu tenho o meu, que só com músicas minhas, que é o Eliane Camargo Show. E a biografia sua é gigante, né, cara? A discografia, desculpa. Eu gravei tão pouco, menino. Nada, Tô pô. falando, por que Só que você aqui acha no que DVD 4 tem anos- 22 Mas modas, por que você acha caramba. que 4 anos eu fiquei querendo te conhecer pra gravar? Eu sempre pensava em gravar, mas na hora H eu pagava a televisão e não dava pra fazer CD, não dava tempo. Não... Meu, eu sinto tanta falta disso, de pegar, de o sentir o físico, cheiro do... sim. Meu, eu acho que isso aqui... Mas eu ainda mando fazer direto, não quero nem Não, saber. mas tá certo, Eu vendo tá no certo. show. Eu acho que todo mundo que quer ter uma lembrança do artista não pode... baixei sua música. Não, compra, caramba. É isso mesmo. Não custa nada, compra, vai. Pô, um maço de cigarro custa, sei lá, R$10 hoje. Um botijão de gás custa 130 pau. O que é o valor de um CD, de um DVD? Que a pessoa gastou uma fortuna pra fazer. É caro pra burro pra Sim. fazer isso aqui. Mas olha, o que eu posso dizer, assim, dessa minha decisão de ser deputada federal, é que eu vou tentar pegar a minha experiência de vida daquela menina lá da Vila Recreio, que participou de um projeto social. Então, o que Eliane? Acorda. É o fruto- Esporte é importante para as crianças do É Brasil. o fruto do projeto Isso. social. Outra coisa, meu pai ter batido muito na tecla de eu estudar. Vai fazer 2 faculdades? Vai. Será que a população está podendo fazer? Não. É caro pra caramba uma faculdade. Entendeu? Não, e muitas vezes o cara não Então você acaba tem que nem o focar. ensino fundamental. Esporte, educação e música. Cara, vai ser um mandato maravilhoso, tenho certeza. Eu vou trabalhar pra caramba. Não, vão ser vários, né? E não vou parar o dedinho de prosa, não vou parar a minha vida, né? Não, Isso porque jamais, né? agora é o que eu vou falar, senão o Você leitinho não da vaca acaba. Pelo amor de Deus, não para, não. Eu tinha muita vontade de dar entrevista a você, dos seus bastidores. mas- Você parou? Não parei, não. Porque é bacana aquele projeto. É legal, é legal. Pode marcar que eu Aquilo venho. lá eu sempre gostei do ensaio da TV Cultura. Eu gosto Então, muito também. e o ensaio foi criado que os caras iam entrevistar na ditadura lá o pessoal que estava preso. Então não tinha como entrar na cela. Porque naquela época o presídio não tinha uma salinha de Nem entrevista. noite íntima. Não, então é o seguinte, bota a câmera no preso e eu não apareço falando. E o cara perguntava, por que você tá preso? Aí o cara responde, não, eu estou preso aqui. Eu falei, pô, vou fazer um negócio desse Naipe. jeito. E é legal, porque o artista, um ódio que eu tenho de programa de televisão é o apresentador não deixar o artista falar o que ele quer. Aquele negócio, não, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Nossa. Uma vez eu tive um desentendimento com um dono de uma empresa aí, eu fui num programa com um artista e chegou lá e ele falou, não, vocês vão cantar isso aqui. E eu falei pro artista, e o artista tinha me falado, né? Falou, não, olha, vamos cantar tal coisa, tá bom. Eu chegou lá e falei, escuta, mas isso aqui não é nem dele. Ele não vai cantar isso aqui. Aí ele falou assim, não, inclusive essa aqui nós não vamos cantar. E o cara sentado falando no computador assim, e eu de pé do lado, ele não tinha olhado pra minha cara. Eu falei pra ele, você canta também? Aí ele parou, ele falou assim, não, olha, e não sei o quê. Aí eu falei, meu amigo, o negócio é o seguinte, eu posso não estar aqui com... Hoje em dia, quem que é o artista cara? É Gustavo Lima. Eu posso não estar aqui com o Gustavo Lima, mas você também não é Rede Globo não, amigão. Você também não é SBT não. Então vamos fazer o seguinte, se eu gordo, pançudo, você gordo também, for dançar nós dois lá, a sua empresa vai falir. Então é o seguinte, ou você abre esse precedente ou eu vou embora, você fica com o seu programa.
E aí aconteceu dele falar, não, vamos fazer o seguinte, então escolhe 2 aí que eu escolho 2 aí. Que eu falei, então tá bom. Puts. Ah, vá merda. Eu tenho um ódio disso, cara. Teve uma outra TV grande, que eu peguei o produtor pelo colarinho. Nossa Nos Senhora. bastidores. E o pessoal gritando, solta, larga, larga, larga. A dupla entrou 9 horas da manhã, cantou uma música. Ficou no palco 9, 9h30, 10, 10h30, 11 horas, 11h30 no final cantou outra. E aí só faltava um encerramentinho. Ah, a hora que saiu para esse encerramento, eu falei, não, levanta, vamos embora. Não, mas é o produtor. Não, mas olha o cenário. Eu falei, que se foda seu cenário. Vai pra puta que pariu você, o seu cenário. Isso é uma falta de respeito, eu não rodei. Ai, era viagem ainda. Você viaja tantos quilômetros pra lá, tantos quilômetros pra cá. O cara tava comendo um pãozinho de queijo, assim, na coxia. E eu juntei ele, assim, ele engoliu. Eu falei, você tá me achando com cara de trouxa? Mas você Essa sabe merda que aqui tem que pagar? Quanto que a é? Meire das Galvão me contou que um dia, num determinado momento do programa Viola Minha Viola, eles trocavam muito de produtores e veio um cara do Rio de Janeiro. E o cara ligou pra Meire e falou assim, viu? Não esquece de mandar o release Ah, vai pra puta que pariu. pras irmãs Galvão Não, na época. não pode. Mas olha, isso foi decisivo para eu ser apresentadora. Marcelo Costa, na TV Record, cobrava uma fortuna para cantar lá. Muito caro, era muito dinheiro. E era meu sonho. Tinha a sala do Tião Carreiro, me botou lá. Eu saí do Paraná com aquela grana toda, paguei e vim. Na época, eu lembro até hoje, era eu e Rick Renner. Rick Renner não era nada. Tava no escritório do Hamilton, mas não era famoso ainda. Eu entrei muda e saí calada. Ele simplesmente nem conversou comigo. A sala do Tião Carreiro cantava e tchau e benção. Era jabá. Pagava e tchau. Falei, mas se o dia no meu programa, se um dia eu tiver, isso nunca vai acontecer. E não acontece E mesmo. não acontece. Eu sou prova disso. Porque o Renato sempre fala, Eliane, tem que respeitar até os pequenininhos. Porque você fala, o cara tá cantando mal. Vem no seu programa, ele é ruim. Ele não é um bom cantor. Mas ele não é um bom cantor hoje. É lógico. Gente, a Xuxa também não é cantora. E, no entanto, ficou em primeiro lugar dos discos mais vendidos de todos os tempos. Então, a gente tem que respeitar as pessoas. Claro, o pequeno de hoje é o grande de amanhã. Claro. Então, nessa filosofia, eu deixo as pessoas falarem. E sempre foi assim. Não, e se você matar o sonho do cara, não pode matar o sonho das Não, pessoas. de maneira nenhuma. Aliás, estou muito feliz de você ter feito o trabalho novo do Eloy Alvarez. Ah, ele é uma graça, pelo amor de Deus. Eu tenho isso na minha carreira, nesses 30 anos. Eu adoro ser madrinha das pessoas. Hoje, quando eu vejo o Marcelo Viola, que ganhou um monte de Grammy latino, falando que eu sou madrinha dele, as pessoas falam, nossa, mas como é que pode? Não, pode. Em algum momento ele... Ela me ligou e falou, isso. não, eu quero gravar 2 músicas e tal. Ah, tá bom. Eu falei, ô Eloy, vamos gravar uns vídeos, você gosta de dançar também? Eu vou gravar pra você. Então tá bom. Aí o outro não deu certo ainda, porque eu falei pra ele, tem que vir com uma outra roupa. E eu quero gravar uma externa com ele, no meio da rua. Nossa, ele é bom. Aí o dia que nós marcamos, o tempo tava fechado, falei, Eloy, não vem não, porque se chover aqui, nós estamos enrolados. Vamos você dançando na chuva. Mas ele é um puta cara bacana, afinadíssimo, Nossa, tem muito ritmo. Legal. Só que ele é Mas tímido, é o que eu falo tá... pra você, não é, André. As pessoas precisam só de uma oportunidade. Claro. Quando ele teve a primeira vez no meu programa, que eu falei pra ele, você tem talento? Eu falei isso pra várias pessoas e várias pessoas deslancharam e seguiram carreira, ficam felizes. Você tem que somar. Você tem que somar na vida das pessoas. Claro. Porque se não for pra somar, por que a gente tá aqui? Não, não tem porquê mesmo. Não faz sentido. Né? Então é isso aí, cara. Me chama de novo para eu contar a segunda parte. parte. A hora que você quiser, o que você quiser fazer, pelo amor de Deus, a casa é sua, você sabe disso. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal. Até mais.